Olá, dando seguimento ao nosso Como Escrever um Artigo Científico Passo a Passo, eu introduzo hoje o tema da nossa segunda aula, que é a hipótese de pesquisa. Eu sou o professor André Campos Mesquita e hoje com vocês, nessa aula, eu falarei sobre o que é hipótese de pesquisa e, basicamente, como formular uma hipótese de pesquisa. Pesquisa é algo genericamente muito simples, né? Imagine que, vamos retomar da aula passada, você observou algo que você gostaria de estudar. Esse algo que você gostaria de estudar, né, você observa e tal, pensa em algo que você gostaria de estudar, como nós chamamos na aula passada, é o seu tema de pesquisa. Esse tema de pesquisa, por meio de uma delimitação amostral, que você observa aí, pergunta quem, onde, como e por quê, né, sobre o seu tema de pesquisa, você gera ali uma pergunta, aí você faz uma pergunta. Essa pergunta é o que nós convencionamos a chamar de problema de pesquisa. Bom, e agora que nós já vimos parado ali naquela parte anterior, nós vamos mostrar para vocês como é que progredimos agora para a nossa hipótese de pesquisa. Bom, essa hipótese de pesquisa é uma coisa muito simples. Você tem que pensar, primeiramente, que você já tem um conhecimento prévio sobre aquilo que você quer estudar ou sobre aquilo que você quer escrever. Por exemplo, se você vai fazer um TCC, você já vai fazer o TCC depois de ter passado basicamente aí 4 ou 5 anos já estudando uma disciplina e você se sente em condições de escrever o TCC, porque você tem o quê? Você tem um conhecimento. E é a partir desse conhecimento que nós vamos fazer o quê? Uma resposta provisória, uma resposta possível e provisória à nossa pergunta, ao nosso problema de pesquisa. E isso vai ser exatamente a nossa hipótese de pesquisa. Bom, então, como é que isso se faz? Imagine que você está lá pensando, refletindo sobre algum objeto de pesquisa. O que escrever, sobre o que escrever. E aí vem o X da questão. Eu vejo o X, e aí eu tenho de observar esse X pelo viés científico. Eu observo esse X, e aí desse X eu tenho aí uma dúvida, uma questão específica sobre esse X. E dessa questão específica, a partir das minhas reflexões sobre esse X, eu posso chegar a uma conclusão. Isto acontece o tempo inteiro. Eu leio um artigo de jornal, eu vejo alguma coisa que acontece, eu, por exemplo, posso ter um barulho que acontece na minha casa, e eu fico pensando e raciocinando e refletindo, com base em tudo que eu já conheço, de onde é que vem esse barulho? De onde é que isso acontece? O que acontece com esse barulho? Bom, e aí eu faço inferências, penso um pouco, cogito um pouco, e aí eu tenho aí uma hipótese de, por exemplo, onde vem esse barulho. No artigo científico é a mesma coisa. Eu vejo o X, eu observo o X, eu raciocínio sobre o X, e aí eu penso em alguma resposta para aquilo. Todos nós temos isso. Agora, no artigo científico, a gente tem que colocar em dúvida essa resposta. E é por isso que a hipótese é sempre uma resposta provisória. A hipótese vai entrar no seu artigo como uma parte do seu artigo? Não necessariamente. Ela pode estar lá, você pode dizer qual é a sua hipótese de pesquisa, mas ela não precisa estar declaradamente expressa no seu artigo. Às vezes, ela é uma coisa que serve apenas para você se orientar. E essa orientação que você tem ali, nessa hipótese de pesquisa, que é quando você coloca em dúvida a resposta provisória ao seu problema e resolve fazer o quê? Resolve testá-la num artigo científico, é que se constrói a sua hipótese de pesquisa. Vamos adiante, e vamos pensar sobre o que é especificamente uma hipótese de pesquisa. Bom, como eu já havia dito, ela é uma explicação ou resposta provisória ao seu problema de pesquisa, ao problema de pesquisa que você criou. Além disso, essa explicação provisória ela tem que ter uma característica. Ela deve ser uma explicação provisória que deve ter condições de ser testada ou explicada ou embasada em alguma coisa ou estudada. Ela deve, essa hipótese de pesquisa, essas explicações provisórias que você tem que fazer, ela deve ter condições de ser explicada com base em métodos científicos. É comum que as pessoas comecem a ter respostas e para responder às vezes alguma coisa, ela cria uma coisa que ela não pode provar.
Eu não posso provar, mas eu crio uma resposta para aquilo. Quer dizer, essa não é uma hipótese de pesquisa, porque você não pode provar aquele objeto de pesquisa. Então, ali não é uma pesquisa científica. Uma pesquisa científica sempre caminha como essa aqui nossa está caminhando, da dúvida para o conhecimento. E para facilitar, né, o alcance do conhecimento, nós criamos uma hipótese para responder aquela pergunta e que nós nomeamos aqui de hipótese de pesquisa. Ok? Bom, essa hipótese de pesquisa, né, ela pode ser afirmada ou refutada. No final das contas, essa hipótese que você aventou para a solução do problema, ela pode ser considerada verdadeira ou falsa, e isso não tem problema para nós, né, porque essa é uma resposta provisória e eu posso dizer, não, não é assim, né, e aí eu posso pensar em outra hipótese. Né, ok? Bom, então vamos passar aqui, né, para como que a hipótese vai funcionar no seu trabalho de pesquisa. Vamos pensar um pouco sobre isso. Bom, como eu já disse, ela tem que ser testada e avaliada. Ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí o que acontece? Se a sua hipótese é verdadeira, você confirma a hipótese que você se propôs. Se ela é falsa, você tem dois caminhos. Você pode concluir o seu artigo mesmo dizendo que essa hipótese é falsa. Às vezes a gente faz isso para provar que uma hipótese é verdadeira ou faz isso para provar que uma hipótese é falsa. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas você tem que trabalhar com essa possibilidade. Não pode se agarrar à sua hipótese e querer, né, forçar algo para que prove se ela é verdadeira ou falsa. Em seguida, ela é o que vai conduzir a sua investigação. Porque é mais ou menos quando a gente acha que alguma coisa funciona ou acha que alguma coisa tem ali algum método e tudo mais, é que a gente consegue conduzir a nossa investigação. Ela indica mais ou menos o que você vai procurar e o que você vai pesquisar para chegar à sua resposta. Bom, ela também vai servir para coordenar os elementos e fatos que você já conhece previamente. Sendo esses elementos e fatos que você conhece previamente, podem ser tanto os elementos que você conhece para a sua pesquisa e pode ser também fatos que você já conhece que endossam ou que vão dar embasamento para que você faça ali a sua pesquisa. E ela também serve para ordenar os materiais acumulados a partir da sua observação. Então é isso que a gente, como é que é assim que funciona a nossa hipótese de pesquisa. Eu, na verdade, vou um pouco além disso. Né? A hipótese de pesquisa, para mim, ela serve com outras coisas. Eu vou dar aqui alguns exemplos e a gente depois fala disso. Né? E é o tema da nossa próxima aula. Bom, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é um tema que a pessoa optou por trabalhar com negócios e oportunidades na Copa de 2014. Então, ele faz um problema de pesquisa a partir de uma delimitação, né, de que modo a adesão ao IFRS trouxe oportunidades para as empresas de material esportivo no Brasil durante a Copa de 2014. Então, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou observar para esse problema de pesquisa, eu vou ficar pensando, bom, o IFRS é uma maneira de você fazer uma demonstração, fazer um demonstrativo uma espécie de balanço, né? Depois os contadores que estão me assistindo aqui vão achar que estou falando bobagem, mas FRS é uma espécie de apuração do resultado seguindo um padrão internacional. Então, se eu sei basicamente isso, né, vamos lá, um contador, esse problema foi um contador, ele vai avaliar como é que uma empresa de material esportivo do Brasil, adotando esse padrão internacional, conseguiu ter uma oportunidade de negócios na Copa de 2014. Então, ele pensa sobre isso, ele raciocina sobre isso, e ele faz o quê? Ele tem uma hipótese, né, que essa adesão ao IFRS facilitou a captação de investimentos externos e desburocratizou a tomada de empréstimos no exterior. Bom, essa é uma hipótese que ele pode aventar. Evidentemente, não dá para saber se o que ele está falando é verdadeiro ou se o que ele está falando é falso. Ele vai ter que pesquisar sobre isso e descobrir. Vamos ver mais um tema de pesquisa, como é que isso funcionou. Bom, esse tema foi planejamento tributário. Né? Ele fez ali a delimitação dele, então ele fez isso em forma de pergunta. Então, quais os efeitos do planejamento tributário nas empresas de pequeno porte e as suas consequências na tomada de decisão? Ok, formulamos essa questão. Então,
o sujeito ele começa o quê? Ele entende de planejamento tributário, ele sabe, por exemplo, quais são os tipos de tributação que estão vigentes no Brasil. E ele sabe como é que isso funciona para a tomada de decisão. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer uma observação, né, das empresas e tudo mais, mas ele, para dirigir isso, ele raciocina e fala, bom, como é que eu vou responder a esta pergunta? Ele pensa lá e ele faz essa resposta provisória. O planejamento tributário possibilita ao gestor definir entre as diferentes formas de tributação disponíveis na legislação vigente a mais adequada para que a sua empresa efetue o pagamento dos impostos. Ok, né, ele pensou nisso, ele acha que para você fazer o pagamento dos seus impostos, sendo proprietário de uma pequena empresa, sendo um gestor, você, né, precisa fazer um planejamento tributário. Isso seria bom para você. Bom, né, então, passamos ali para o nosso último tema, problema e hipótese. Né? Eu tenho essa aqui, que é a prática esportiva, educação e reintegração social. O estudante meu que quis participar quis fazer esse tema, né, ele fez o seguinte, ele delimitou dessa seguinte forma: práticas esportivas podem promover a educação e reintegração do menor infrator ao convívio social e dar suporte à educação nas universidades de ensino da Fundação Casa do Estado de São Paulo? Não, essa é a questão que ele fez. E ele, provisoriamente, acha que a prática do desporto, a prática esportiva, de fato ajuda. Então, ele vai lançar a hipótese aqui de que sim, essa adesão às práticas esportivas pode sim promover a reintegração do menor ao convívio social e ela pode sim funcionar como uma importante ferramenta de apoio à educação e ao ensino na casa, ensino na Fundação Casa do Estado de São Paulo. Bom, ok, ele fez ali essa resposta provisória e isso vai dirigir as pesquisas dele. É a partir dessa resposta provisória que nós vamos conseguir fazer o quê? Nós vamos conseguir estabelecer quais são os nossos objetivos, né? Qual é o nosso objetivo geral e quais são os nossos objetivos específicos. E esse é o tema, né, na nossa próxima aula. Opa, que coisa importante. De hoje, né, e eu falo um pouco, né, do que vai ser visto na aula seguinte, né, como a gente passa agora da hipótese de pesquisa para o estabelecimento do seu objetivo geral e dos seus objetivos específicos. E são esses objetivos específicos que vão delimitar, né, as seções ou capítulos dos seus trabalhos. É a partir daqui que a gente vai entender que cada resposta, que cada coisa da hipótese vai caber em algum capítulo específico ou alguma seção específica do seu artigo. Então, basicamente, é isso por hoje. Eu agradeço e agradeço as pessoas que comentaram, as pessoas que curtiram os vídeos, as pessoas que se inscreveram no canal. Peço para que vocês continuem se inscrevendo no canal. E quanto em relação às dúvidas, eu me sinto um pouco limitado em não poder ajudar todo mundo aqui. Às vezes eu não tenho tanto tempo. E eu pediria a vocês que a gente fosse um pouco mais específico nas dúvidas que a gente fosse tirar aqui, para eu poder realmente ajudar vocês. Porque se você chega com uma dúvida muito genérica, por exemplo, eu quero estudar biologia marinha, eu acho que eu não posso te ajudar tanto, porque a minha área é linguística e eu não tenho tanto conhecimento, por exemplo, de algumas coisas que as pessoas propõem. E às vezes perguntar é um bom tema. Eu acho que às vezes a pessoa que está propondo o tema, ela tem que entender se o tema realmente é bom para ela, porque ela conhece a sua área muito melhor do que eu. Então, às vezes eu posso responder questões que talvez não ajudem tanto as pessoas. Mas o que eu posso fazer é responder questões mais pontuais, como um rapaz que perguntou aqui se ele poderia fazer um artigo sobre um tema que já foi tratado em um outro artigo. Eu disse que sim, né? Mas essa é uma resposta muito mais pontual. Então, se você tem dúvida, assista aos vídeos e tente fazer uma pergunta mais objetiva, mais específica, para que eu possa te ajudar, para que eu possa efetivamente ser útil a você, porque senão fica um pouco complicado para mim. Eu quero ajudar, mas não consigo, porque eu não entendo muito bem dos objetos de pesquisa de todos os estudantes que vêm aqui fazer as suas perguntas. Bom, então eu agradeço. Por hoje é isso. Então, muito obrigado. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite, se você, dependendo do horário que você está assistindo a esse vídeo. E mais uma vez, muito obrigado.